Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 13, a partir do versículo 24. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O título diz: a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos e arranquemos? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Amém? Pode se sentar, irmãos. Amados irmãos, o que é uma parábola? Parábola é uma história. É a vida real contada em história. Jesus, ele pega a realidade e transforma em história, para que haja clareza e entendimento dos seus ouvintes. E essa parábola do joio e do trigo faz muito sentido para nós. O texto é muito interessante porque ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, vem o inimigo e lança o joio e se retira. E quando a erva cresce, quer trocar o microfone? Tá ruim? Daí. E quando a erva cresce, quando o joio cresce, também cresce o trigo. Perdão, quando o trigo cresce, também cresce o trigo. Observando esse texto, eu acho muito interessante algo. O que o homem bom tem na mão? Boas sementes. Então, calma aí. Todo aquele que é bom, na sua mão ele tem boa semente. Então, o homem bom
jamais pode plantar uma semente ruim. Mas também podemos olhar por outro lado. O que o inimigo tem na mão? O jugo. Quer dizer que jamais o inimigo pode plantar sementes boas. Nós fazemos parte desse reino. Eu estava me perguntando essa semana: qual é as sementes que eu tenho plantado no reino de Deus? Porque a gente às vezes olha para a gente mesmo e se acha que é bom. Mas é impossível alguém ser bom e plantar sementes ruins. Então o homem bom, ele é portador de boas sementes. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida. O que você tem produzido no reino de Deus? Eu quero que você faça uma reflexão nesta noite sobre a tua vida. Olha para as tuas mãos. Que semente você tem lançado na terra? Porque Jesus, ele é poderoso em palavras. E no seu maior sermão, o sermão da montanha, ele vai dizer que é impossível a árvore boa produzir mau fruto. E é impossível a árvore má produzir bons frutos. Talvez nessa noite precisamos refletir quais sementes nós estamos lançando na terra. Calma aí, você não entendeu. Quando eu digo lançar na terra, eu estou dizendo lançar na vida das pessoas. O que você tem plantado? O que você tem produzido? Porque o texto é claro, ele vai dizer que o homem bom, ele planta no seu terreno sementes boas. Trigo. Por que o trigo? Porque o trigo produz vida. Você já se perguntou se você tem produzido vida na vida de pessoas? E o texto é interessante porque ele fala do homem bom que lança as sementes boas. Será que você, como representante de Deus na terra, tem lançado sementes? Sementes boas na vida das pessoas que estão mortas, para que elas vivam? Cara, parece algo pequeno isso que eu disse. Você faz parte de um reino e você diz que é portador das sementes boas. Se você faz parte de um reino e é portador de sementes boas, quer dizer que você tem que ser bom. Porque quando você lançar a semente na vida das pessoas que estão mortas, a semente que você lançar tem que produzir vida. Agora olha só, dormindo os homens, quem vem? O inimigo. Quem dorme? Deus. O texto está dizendo que os homens dormem.
enquanto os homens dormem, o inimigo sabe o que tem que ser feito. Enquanto os homens dormem, o inimigo se levanta. E no meio daquilo que é bom, o que ele faz? Lança aquilo que é mal. E aí a gente não entende, fala, poxa, eu tenho feito tudo certo, está fazendo tudo certo, mas às vezes está parando na hora errada para dormir. Quando o texto diz que os homens dormem, entenda uma coisa, filhinho de Jesus. O texto não está falando de descanso. O texto está falando de brincadeira. Eu vou desenhar. Quando o texto diz que, e dormindo os homens, vem o inimigo e lança o joio no meio do trigo. Sabe o que o texto está querendo dizer? Está dizendo que, enquanto os homens brincam de ser aquilo que foram chamados para ser, brincam de fazer aquilo que precisa ser feito, brinca dizendo que é aquilo que não é, se levanta o inimigo e vem e lança no meio daquilo que é bom aquilo que é mal. E às vezes a gente olha ao redor e não entende. Não entende o quê? O que está acontecendo. A gente se assusta. Por quê? Porque a gente não está levando a sério aquilo que precisa ser levado a sério. Porque enquanto os homens brincam, o inimigo sabe o que precisa ser feito. E aí, quando está crescendo o trigo, você está vendo algo diferente. Você não entende, porque você pensa, não, afinal de contas, não foi, eu plantei, mas você está brincando no meio do caminho. E sabe com o que você está brincando? Com aquilo que não pode brincar. E aí você vem crescendo um trigo e não entende o que está crescendo junto dele. Porque na hora que você tem que levar a sério, você está dormindo. Você está brincando. Você está negligenciando. Você está abrindo mão. Você está desacreditando. Alguém vai fazer por mim. Escuta o que eu vou dizer para você. Ninguém vai fazer aquilo que você tem que fazer. E aí quando você vem crescendo o trigo, do lado do trigo está crescendo outra coisa. Júlio, por que está acontecendo isso na minha casa? Não sei. Às vezes você está brincando. Eu vou melhorar para não ficar pesado. Às vezes você está dormindo. A gente não entende. Júlio, por que está acontecendo isso no meu casamento? Eu não sei. Às vezes você está dormindo. Eu vou mudar a palavra, senão vai ficar chato falando brincando. Mas eu acho que eles vão entender. Por que está acontecendo isso no meu trabalho? Era para crescer trigo, mas o joio está vindo junto. Há quanto tempo eu não sinto a presença de Deus? Chega na igreja, a cabeça está lá fora, está pensando nas coisas lá de fora.
E quer sentir o que aqui dentro das coisas? Vai sentir o que se o teu coração está aprisionado lá fora? O que você vai ter para as pessoas? Semente que quando você lança sobre as pessoas produzem vida se você está morto? A gente não entende, mas a resposta é clara. Porque às vezes a gente não leva a sério aquilo que precisa ser levado a sério. E o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não dorme. E no meio daquilo que é bom, ele lança aquilo que é mal. E quando cresce, a gente não entende. A gente fica desesperado. A gente não entende o nosso chamado, o nosso ministério. Eu fiquei tão feliz essa semana por ter produzido tanto para Deus, cara. Há quanto tempo eu não estava produzindo? Vou dar igual essa semana, cara. A semana toda. Sexta-feira foi 3 evangelismos, cara. E o Senhor falou comigo, rapaz, enquanto vocês dormem, tem um inimigo que trabalha. E a gente não entende. A gente acha, às vezes, porque tem um compromisso eclesiástico, a gente fica preso, às vezes, na religiosidade. E a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes Deus tem um chamado, tem um propósito, e às vezes a gente está trancado em 4 paredes dentro da nossa casa, alguém precisando de uma semente de vida. Pessoas precisando de uma semente de vida, e a gente trancado nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, e o propósito de Deus, onde fica isso? No meio de tudo isso. Precisamos refletir, porque quando o trigo cresce, o joio cresce junto, a gente não entende, porque às vezes cochilamos no meio do caminho, ao invés de fazer aquilo que é certo, fazemos aquilo que é errado, e queremos respostas, queremos Deus. Onde está Deus? Será que Deus está dormindo? Deus está vendo tudo, mas às vezes coisas não vão acontecer porque eu impeço o poder de Deus de se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Como coisas ruins podem crescer no meio das coisas boas? Eu entendo como pode coisas ruins crescerem no meio das coisas boas, quando aqueles que têm um chamado estão dormindo. Quando aqueles que foram chamados por Deus estão dormindo, e aí vem o inimigo e lança o joio no meio do trigo. Uau, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Eu tenho sido muito questionado nesse tempo, muito questionado, sobre a igreja. Quantas pessoas têm se levantado nesse tempo e acusado a igreja? E na maioria das vezes elas estão certas. E aí você tenta encontrar respostas. Porque na verdade a gente quer defender aquilo que é bom. A gente quer defender aquilo que a gente acredita. Mas é um tempo muito difícil, porque a gente vê crescendo aquilo que é ruim no meio daquilo que é bom. A gente olha para a igreja atual, não digo aqui não, tá? Mas lá no Santo Antônio, Deus me livre. Jesus tem misericórdia. Aqui não. Aqui, glória a Deus, todo mundo vai morar no céu, não dá para ver na cara de vocês. Mas lá no Santo Antônio é difícil. Tem uma dupla de pastor evangelista lá que só o sangue de Jesus na vida deles. E a gente é questionado a todo momento, a todo tempo. O que está acontecendo com a igreja? E aí eu entendo. Eu olho para essa parábola. Eu tenho usado essa parábola tanto nesses últimos tempos, para poder defender aquilo que é bom e fazer as pessoas entenderem que, infelizmente,
aquilo que é mal vai crescer junto daquilo que é bom também. Você precisa decidir quem você é diante desse campo. Porque a gente consegue até enganar os homens. Vocês já viram a semelhança do joio e do trigo? Praticamente são idênticas. Praticamente são idênticas. Quando você olha assim, você não consegue diferenciar olhando. É necessário tocar para poder ver o que é joio e o que é trigo. E o que fazer? Na verdade, nós não fomos chamados para destruir o joio. Não. Você não foi chamado para destruir o joio. Eu e você fomos chamados para sermos diferente dele. O trigo é diferente do joio. Você foi chamado para ser alguém diferente no meio dessa geração corrompida. Você foi chamado para ser diferente. Lá na empresa onde você trabalha, onde está tudo corrompido, você foi chamado para ser trigo, você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser diferente. Na faculdade ou escola, não sei como você quer chamar, no lugar onde Deus te colocou, você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser trigo. E dentro da igreja, como que eu faço? Você não foi chamado para destruir pessoas, você foi chamado para curar pessoas. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para trazer vida sobre a vida das pessoas. A maior diferença entre o joio e o trigo é que o trigo, ele tem sementes, porém o joio, ele não tem nada dentro dele. E aí eu entendo algo. O joio nunca vai conseguir fazer aquilo que o trigo faz: alimentar pessoas. Pessoas ruins nunca vão conseguir fazer aquilo que pessoas boas podem fazer: levantar caídos, transformar vidas, alimentar o faminto. Você precisa entender o teu chamado nesse reino. Porque às vezes a gente olha, a gente não entende. A gente vê tanta coisa, a gente é tão questionado. E Jesus, quando disse isso, ele já sabia. Ele já sabia que diante da igreja iria também haver o joio. Quer identificar pessoas no reino de Deus? O joio nunca irá produzir frutos. Cara, isso é poderoso demais. A gente fica muito impressionado quando vê alguém pregando bonito. A gente fica muito impressionado quando alguém canta e, meu Deus, meu coração. Meu Deus. Um dia eu estava vendo um vídeo de sei lá se era bispo ou quarto membro da Trindade Viva. O cara tinha tanto título, cara.
Que esse cara falou os títulos do cara 15 minutos de tanto título que o cara tinha. E a gente se impressiona com essas coisas. E aí eu olho para essa parábola e entendo que o joio nunca vai produzir nada. O joio nunca vai produzir frutos. E quando você olha para o trigo ele alimenta pessoas. Eu ouvi um estudo essa semana e achei muito interessante. Um podcast. O pastor foi entrevistado e perguntado para ele assim: pastor, numa geração corrompida dentro da igreja, como identificar pessoas que falam que é de Deus, sendo que todo mundo fala que é de Deus? Caramba, em que checkmate, hein? Já parou para pensar? Que pergunta difícil, né? Mas eu achei muito brilhante a resposta desse pastor. Ele vai lá na mulher sunamita. Ele fala assim para o rapaz: você lembra quando Eliseu passava? E a mulher, ela diz para o marido dela: aquele homem que vai ali, ele é um homem de Deus. Olha só, cara, o poder da inteligência. Ele pergunta para o entrevistador assim: a Bíblia diz que aquela mulher já tinha ouvido algum sermão de Eliseu? Algum hino que ele cantou? Já tinha participado de algum culto de oração? Mas sabe o que aquela mulher via em Eliseu? Uma vida que falava. Cara, isso é poderoso demais. Estava te falando ali agora, Luciano. Não precisa ter medo, porque você precisa ter uma vida que fala. Quando a mulher diz para o marido dela: não, ali vai o homem de Deus. Por que você tem certeza que é o homem de Deus? Porque a vida dele fala quem ele é. Meu Deus, sabe que nós precisamos mostrar? Não é que pregamos muito, ou cantamos muito, ou sabemos muito, não é nada disso. Nós precisamos mostrar para a sociedade quem nós somos através de uma vida que fala. Uau, cara. Aí você chega no teu trabalho, sem você abrir sua boca, sua vida fala quem você é. Uau, cara. Você chega no seio da tua família, no meio da tua parentela, quem você é? Quem você é? Ontem eu estava fazendo uma terraplanagem no terreno do meu pai, e foi chegando uns amigos, uns de academia que nem sabia que tinha lá, e outros da vigilância, e meu pai, pá, e aquela brincadeira, umas brincadeiras mais. E por um momento eu saí para conversar com o tratorista. E aí, o cara, um dos amigos lá, com um latinho de cerveja na mão, e ele falou: não, vou lá pegar a cerveja lá para vocês. E meu pai falou: não, ele não bebe. Ele é pastor, ele não bebe. Sabe o que eu entendo com isso? Porque muitas pessoas, quando estão longe dos holofotes, elas se corrompem. Aliás, eu estava longe de todo mundo, eu podia mudar a minha identidade, eu podia ir por um momento ser joio, não tem nada a ver, não tem ninguém vendo. Mas eu escolhi ter uma vida que fala. E quando eu cheguei, ninguém sabia que eu era pastor, ninguém sabia de nada. Eu cheguei ali naquele lugar e falei: cara, você é pastor, você está lá na academia, eu vejo que você é sério, que você não dá muita atenção às brincadeiras. E na minha mente, no meu coração,
O Espírito Santo falou: você precisa ter uma vida que fala. Aí o meu outro amigo falou: não, ele é pastor, já tem muito tempo, ele abandonou tudo. Sabe por que é gostoso ouvir isso? Porque as pessoas olham para você, não vê por aquilo que você prega, por aquilo que você canta, mas porque você tem uma vida que fala. Quando meu pai disse aquilo que eu era para aqueles homens, ele não disse desacreditando naquilo que eu ia abandonar, porque ele sabe que eu tenho uma vida que fala por mim. Eu quero dizer, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ter uma vida que fala. Muitas pessoas, eu digo com autoridade, irmãos, com autoridade, vivendo, lutando, batalhando, e as lutas vão mudando no meio do caminho, porque hoje a minha maior batalha não é contra o perdido que não conhece, mas é o que está caído do lado de dentro. Quantas pessoas desacreditadas na igreja, pessoas não querem entrar por essas portas, porque quantos homens disseram que eram uma coisa que não eram, se pareciam com trigo, mas na verdade eram joio. Quantas pessoas se frustraram no meio do caminho, porque chegaram num lugar como esse, e não conseguiram identificar o joio no meio do trigo. Quantas pessoas caídas lá fora, e aí é o melhor, caídas também do lado de dentro. Olham para os homens e não encontram esperança, não encontram resposta. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ainda existem homens e mulheres dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo que ainda tem uma vida que fala por eles. Às vezes olhamos a cada dia e vemos a decadência dos homens. Mas eu quero dizer novamente para você, e eu não vou guardar. Ainda existem homens e mulheres que têm uma vida que fala por eles, que não venderam a sua identidade. Eu quero dizer para você que é trigo nessa noite, olha, eu quero dizer para você que é trigo, não se curve diante do joio. Tem muito trigo se curvando diante do joio. Não se curve diante do joio. Se curve somente diante dele. Uau, cara. Aquele que é poderoso para fazer mais e mais, mais e mais, abundantemente mais daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Não se curve diante das situações, só se curve diante dele, daquele que pode te levantar. Uau, cara. E aí eu encerro com a introdução final da palavra. Eu vou falar tudo que a gente pega a história toda. O texto é legal. O dono da plantação, ele lança coisas boas. Ele planta o trigo. Mas o dono coloca homens para tomar conta. E o que os homens fazem? Dormem. Vem o inimigo e lança o joio e se retira. E aí, quando o dono vem para olhar a plantação, poxa, não foi isso que eu plantei. Tem joio também. Só que o dono da plantação, ele conhece o inimigo. Os homens dormem, mas o dono já sabia quem era que fez. Aí o dono é poderoso. O dono do terreno tem poder. Ele tem tanto poder que os súditos vão até ele. Sabe o que os súditos dizem? Senhor, se o Senhor quiser, a gente arranca tudo.
Só que o dono, o poderoso, ele olha e diz para os súditos: se vocês arrancarem o joio, vai machucar o trigo também. Vamos fazer o seguinte: vamos esperar. Esperar o que, Senhor? Deixa os dois crescerem juntos. Calma aí. Quer dizer que crescer junto pode, só não pode uma coisa: ir para o mesmo lugar. É isso aí. Crescer junto vai? Vai. Só não vai para o mesmo lugar junto. Está entendendo? Tem um jargão que foi falado há muito tempo e é verdade. O mundo é dos espertos. Realmente. Mas o céu é só de quem é trigo. É só dos escolhidos. Sabe qual é o problema? O maior problema do joio? Estava pensando nisso hoje à tarde. O maior problema do joio é achar que só porque pode crescer junto também vai para o mesmo lugar. Não vai. Aí olha só, e aí eu encerro. Vamos esperar. Isso quem está falando é o poderoso. Vamos esperar o dia da ceifa. Aí os súditos falam: mas por que, Senhor? Simples. Porque no dia da ceifa eu vou pegar o trigo, tirar e colocar no meu celeiro. E aí os súditos: e o joio, Senhor? O joio eu vou cortar, amarrar e lançar no meio do fogo. Aplauda Jesus nessa